Gente, e aí como que vocês estão? Então, a gente tá na câmera do notebook porque meu celular tá sem memória e também ele tá travando muito, galerinha. Então não vai dar pra eu postar, não vai dar pra eu ficar gravando vídeo nele por enquanto. Mas o que eu vim falar hoje pra vocês... Ah, e eu também mudei meu quarto. Dá pra ver aqui, ó. Tá tudo mudado, tudo diferente. O que eu vim falar pra vocês hoje é sobre as afirmações positivas. Por que que eu faço como eu faço, né? Desde quando eu faço. Gente, eu comecei a fazer as afirmações desde o ano passado. Eu já tinha ouvido falar sobre as técnicas, né? Eu não sei muito de nome, gente, mas é a técnica 33x3, 4x4, essas 4x4, né? Eu vou falando assim, 55x5. E aí eu tinha um pouco de preguiça, tenho um pouco de preguiça porque quando uma coisa é muito taxadinha, assim, né? Aí você tem que fazer tal dia, essa coisa meio de disciplina, né? Enfim, mas eu trouxe pra vocês meu caderno. É esse aqui, ó, tá? É o Steve. Eu tenho 3 desse aqui. E aí, e também eu tinha um grande, só que ele é junto com a minha matéria da faculdade, então quando eu tava na faculdade, onde a gente não tava fazendo nada, eu procurava estar fazendo ali pra eu estar concentrada, né? Ali controlando os meus pensamentos, gente, porque muitas das vezes, né, no nosso dia a dia, ou quando você tem pensamentos repetitivos, negativos, né, que ficam ali te incomodando, é difícil da gente sair desse pensamento para um positivo. A não ser que você faça aí técnicas, né, já tem um controle bem legal da sua mente. E aí eu comecei a perceber que se eu escrevesse, porque eu já fazia, né? Fazia Theta Healing, IFT, ia fazendo para que eu conseguisse trazer a minha mente para um estado mais tranquilo. Só que assim, gente, eu ficava muito na mente e eu sentia depois de um tempo que eu ficava tão aérea que eu não conseguia me fixar na terra, né? E tá ali e sentir. Eu precisava de uma coisa palpável. E aí eu comecei a fazer as afirmações. Só que eu comecei a fazer do meu jeito. Ou seja, eu comecei a escrever, né? O que eu queria que acontecesse, como eu queria que acontecesse. E aí, lógico, né? Que antes eu dei também um pulinho nas técnicas. Só que pra mim foi um pouco... não foi legal, não. Nada contra, gente. Nada contra de verdade. Mas pra mim, é que eu acredito que cada pessoa tem um ritmo. Não adianta a gente taxar verde pra todo mundo se uma pessoa gosta do rosa. Beleza? Então, aí a gente entra nos cadernos de manifestação, né? Esse daqui eu começo escrevendo aqui, ó. Tá escrito aqui. Eu vou ler pra vocês o que tá escrito aqui no meu. Nesse aqui. Este caderno está destinado à magia do astral. Todas as afirmações aqui colocadas têm o poder de se manifestar de forma positiva, pela imensidão do universo. Assim é, assim está feito. Tarinha Santos da Silva. Por que eu coloquei de forma positiva? Gente, eu coloquei de forma positiva porque, sabe aquele pede seja atendido? Às vezes a gente pede as coisas e não tá no tempo certo. Depois que você pede uma coisa e vem de qualquer jeito. E aí de forma positiva para que aconteça de forma bem legal. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Vamos voltar. Então, gente, a primeira afirmação que eu coloquei no meu caderno de afirmações foi: tudo dá certo pra mim. E aí eu escrevi horrores. Eu escrevi onde eu tava, Eu ia escrevendo. Aqui, esse daqui, esse ano de 2025. Esse aqui é de 2025, gente. Eu queria muito me atualizar e trabalhar algo que tivesse conectado com a minha essência, que fosse realmente alinhado com aquilo que eu buscava, né? Com aquilo que ia me dar mais prazer. Então, eu coloquei aqui: eu, Tarinha Santos da Silva, estou alinhada com a minha essência. Beleza? E saí escrevendo. E daí, eu sempre gosto de taxar, por exemplo, aqui eu coloquei tudo só de uma vez. Ó, não dá pra ver, gente, mas eu coloquei tudo só de uma vez. Só que eu gosto de colocar como tema, uma afirmação tema, e aí eu grifo ela. E aí eu vou escrevendo, porque eu posso ler e reler
né? E ficar mentalizando. Inclusive, deixa eu botar. Voltei. Então, aí eu gosto. Aqui, ó. Achei uma. Ó, eu coloco aqui, ó. E aí eu vou fazendo aqui. Por que eu faço assim, gente? Para que fique mais organizado e eu consiga me encontrar. E aí tem um pulo do gato em relação a essas afirmações. Por exemplo, eu gosto de fazer enquanto eu caminho. Eu escolho uma. E recentemente, como eu ficava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, eu mais escrevia, né? E depois ia dar atenção às outras coisas. Mas quando eu tenho um tempo livre, às vezes, quando a gente tem tempo livre, né? Nossa mente, ela gosta de divagar. E ficar ali naquela remoendo, né? Aqueles pensamentos negativos. E aí eu gosto de pegar uma afirmação a mais que eu tô assim, tipo, de um desejo mesmo que eu quero muito. E ficar ali repetindo pra mim, para que eu consiga equilibrar de novo a minha energia e fique ali alinhada com as coisas que eu quero, gente. Porque o que é mais o negativo que é? Que você se estresse, que você se irrite, para que você pare, né? Tire a sua visão, o foco daquilo que você almeja, daquilo que você pretende, para que fique naquele foco daquilo que você não quer, né? E tudo aquilo que você foca cresce, né? E quanto mais você cresce aquilo ali que você foca, atrai. Então você fica atraindo aqueles tipos de coisa. Então é que nem um efeito dominó, né? Você vai atraindo, você vai focando, você vai olhando, e aí aquilo que é micro acaba ficando macro, e aí vai crescendo, vai crescendo. Depois você tá numa bola de neve, todo o universo vai mostrando aquilo ali pra você, né? Porque tá dentro, aquilo que você não gosta tá dentro ali, reverberando. Mas por quê? Você não conseguiu mudar o foco. Então, isso daqui é muito legal pra gente trabalhar, transformar esses pontos, esses pontinhos que estão ali todo fechadinhos assim, né, que eles vão se mostrando depois pra gente, remoendo ali dentro da gente de emoções, ou seja, pausa. Aqui a gente não trabalha só a... Eu falei isso no outro vídeo, gente. Nesse eu não falei. Aqui, além de eu trabalhar a minha manifestação, que eu coloco aquilo que eu quero manifestar aqui, consigo trabalhar a minha mente, as minhas emoções, o meu foco, né? E o controle mental. Eu já falei isso, né? Repetindo, controle mental novamente. É uma maneira de você ter todo esse domínio. Porque se você consegue ter o domínio de si, o domínio da sua mente, gente, não é qualquer coisinha que te tira do ponto, do foco, né? Ali do seu eixo. Então, vamos voltar para o nosso, do seu centro, né? Vamos voltar para nossas afirmações aqui. Eu vou colocar o que está aqui escrito na minha, essa daqui. Minha sensibilidade, sou uma pessoa muito sensível, gente. É meu maior talento, ela me guia com sabedoria. Como eu queria manifestar trabalhos que tivessem mais a ver com a minha energia, com quem eu sou, eu acabei escrevendo essa daqui também, ó. Minha profissão é reflexo da minha alma. Mas você pode estar escolhendo vários tipos de afirmações. Esse daqui era muito voltado para esse tipo de coisa. Para dinheiro, fazia muito para dinheiro, gente. Muito para saúde também. Tudo dá certo para mim. Foi uma das que eu falei que é o que eu lembro que tá no outro caderno. Deixa eu ver. Para relacionamento. O ponto foco do relacionamento é: a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala, né? E escreve. Aquilo que a gente decreta. Às vezes, no relacionamento, a gente tem que ter um pontinho de foco para que a gente não interfira no livre-arbítrio do outro. Então, tem um relacionamento que tá bacana com uma pessoa, aí é legal você utilizar essas afirmações para melhorar. Mas eu sempre digo que tudo começa dentro de você, a partir de você, e dá o reflexo fora. Remete reflexo no outro. Se algo não tá legal dentro de você, né? Ele reflete fora. Ah, mas às vezes tá tudo legal dentro de você. Mas aí tem um pontinho, aí vem... Aconteceu isso comigo, gente, esses dias, tá? Vem um ser de luz ali, um ser de cruz, que ele vem te cutucar, né? Pra te tirar do eixo. Porque ele não tá legal, ele não tá bem. Mas ele vai tentar tocar naquilo
que você até esqueceu que não é legal, porque você tá bem, tá tudo bem. E aí ele vai querer te tirar daquele teu centro, né? Fazer você voltar pro down. Enfim, é isso. Eu tô bananando aqui, gente. Igual minhas afirmações estão aqui, ó. Todas embananadas. Então eu sempre gosto de deixar elas bem destacadas aqui, ó. Porque eu gosto mesmo de escrever muito. É legal a gente pesquisar na internet essas afirmações para dinheiro, claro, né? Porque as crenças de escassez a gente já herda, né? Um pouco. Tem uma questão de conotação daquelas coisas que a gente ouve, por exemplo, dinheiro não traz felicidade. E é basicamente, né, uma crença coletiva, então ele tá no coletivo. Por mais que ela se desperta em ti, você queira desviar dela, de vez em quando não fala assim, dinheiro não traz felicidade. Mas, gente, a gente precisa comer, vestir, beber, calçar, né? Então, assim, hoje o meu foco, isso vai ser tema para outro vídeo. Eu quero realmente só focar na questão das afirmações. Acho que eu vinha trabalhando muito tempo essa questão da crença relacionada a dinheiro, né? Hoje em dia eu já tenho uma outra visão completamente diferente, até por conta da questão da caridade, né? Que eu fazia manipulações energéticas de forma gratuita. E aí isso mexe com o nosso inconsciente. Só que depois eu não discordo, não tenho nada contra. Eu acho que isso é legal, tá? É algo bom. Só que assim, para que a gente saiba separar o que é caridade, okay? O que é o nosso esforço, que a gente precisa trazer retorno financeiro, entendeu? Por isso que eu busquei sair um pouco mais desse viés da espiritualidade e focar um pouco mais no viés profissional, educativo. Para quê? Para que eu entendesse, tivesse um retorno financeiro, gente. Porque eu era muito feliz com aquilo que eu fazia, com aquilo que eu tinha. Porém, quanto mais a gente vai se esforçando, crescendo, buscando aprender mais, a gente vai precisando, querendo ou não, né? A gente precisa. Enfim, voltando aqui para as afirmações. A questão das afirmações de relacionamento. Eu faço afirmações, né, pro meu relacionamento, mas eu tenho um relacionamento sólido. É um relacionamento novo, então a gente precisava ajustar algumas coisas. De livre e espontânea vontade, ia falar de livre-arbítrio. De livre e espontânea vontade, né? Então, eu costumo fiz bem pouco, só para ajustar algumas coisas, né? Eu não costumo fazer muitas, eu costumo fazer mais mais para voltado ao dinheiro, para carreira, essas coisas assim. Mas para o meu relacionamento eu resolvi fazer. Por quê? Porque a gente tinha uma base aqui e daqui a pouco ela foi aqui, né? E eu falei, não. Eu pensei, né? Não. Eu tinha um pensamento aqui dessa forma, mas alguma coisa me fez voltar vamos falar assim, pro ciclo anterior que eu tinha, né? Então eu preciso trabalhar essa área aqui, né? Para que eu retorne pro novo ciclo, realmente de fato. Então eu fui ali, fiz algumas afirmações dos nossos pontos positivos que a gente já tinha, entendeu? A gente já tinha pontos positivos e ele deu uma queda, e aí para que retornasse. Por que eu tô falando isso, gente? Porque a gente precisa tomar cuidado para não interferir no livre-arbítrio do outro, né? Repetição, palavras, nome, ficar chamando nome, é como se você entrasse na energia da pessoa e acabasse interferindo ali. Você fica ali emanando. É que nem espírito obsessor, gente, né? Para que uma magia negativa faça com que aquela pessoa caia, se ela tem um pensamento firme, que ela não tem uma crença negativa em volta daquilo, os obsessores ficam ali no ouvido dela, né? Até para amarração também. Eles ficam ali no ouvido dela, falando o nome da pessoa, falando o nome da pessoa.
para que tenha a atração, o pensamento, né? Ela cria ali aquele pensamento e ela, ai, tô encantada, tô não sei o quê, entendeu? Então, por isso que eu costumo ter um pouco de atenção em relação a isso, beleza? Né? Mas geralmente eu faço coisas voltadas para mim. Enfim, um dos pontos que eu queria também falar muito aqui na questão das afirmações é que quanto mais você vai fazendo, mais o seu campo atrativo ele vai aumentando, né? Então, logo no começo, eu observava, mas a partir de um ponto ainda de escassez. Eu ainda estava muito nessa fase da escassez, porque eu estava trabalhando essas crenças, né? E aí, hoje em dia, como o meu pensamento mudou, a minha forma de ver as coisas mudaram, e o meu campo eletromagnético ele aumentou. Então, eu consigo atrair com mais facilidade. Eu já tinha isso, só que não só atrair com mais facilidade hoje. Eu consigo trabalhar essas energias, essas emoções de uma forma em que, como eu posso falar, mais rápida, não era isso que eu ia dizer. De uma forma muito mais leve, vamos dizer assim. Por quê? Porque a partir do momento em que eu... Só um minutinho. Porque a partir do momento em que eu consigo compreender que as minhas emoções, elas vibram no meu campo, né? Elas... como que se fala aquilo? Eu esqueci. Manifestam, né, no meu campo da forma. E aí eu busco focar nessa minha emoção. Um dia eu estava caminhando na rua, que me veio uma memória aqui, gente. Um dia eu estava caminhando na rua e eu não sei se isso é de um livro, mas eu estava bem, num foco bem ali, mental, sabe, de conversa. E veio uma frase assim para mim: o desejo atrai, o sentimento realiza. E o que eu entendi disso, gente? Que quando você deseja algo, você vibra naquilo. Eu quero, você vai, você atrai, né? Você fica ali naquele foco, naquela obsessão, assim. Só que o sentimento, gente, ele realiza. O que isso quer dizer? Dependendo do sentimento que você tem em relação a isso, por exemplo. E eu vou dar um exemplo aqui do início do meu relacionamento. Que foi muito interessante, gente. Tinha um desejo, né, da outra parte, só que ao mesmo tempo o sentimento dele, gente, era de, por eu não ter correspondido logo, era de raiva. Então, ele conseguiu manifestar, porque era muito forte, muito intenso, só que aquela energia de raiva, ela ficou ali pairando, entendeu? Por isso que eu disse que era bom, depois ficou aqui, e eu tive que equilibrar para cá, né? Isso das duas partes, mas com essas mentalizações, essas afirmações, consegui fazer com que a minha mente focasse nos pontos positivos para eu trabalhar toda essa situação de uma forma em que o meu ambiente melhorasse. Entendeu a importância da gente ter uma mente equilibrada? Porque uma das coisas que eu tenho ouvido muito é a positividade tóxica, né? Gente, a gente já sabe que o universo tem muita energia negativa. O universo não. Aqui é 3D, tem muita energia negativa. Eu adoro falar universo. Só que a gente precisa ter esse equilíbrio na nossa mente. É como se você estivesse aqui de fora, observando. Beleza, eu tenho isso aqui, a luz, e eu tenho a sombra. Se eu consigo analisar de fora as duas situações, né, eu preciso me perguntar o que eu quero. Não é ganhar disso que eu quero falar. O que eu quero conquistar com isso? O que eu quero ganhar disso? O que eu quero colher disso? Essa é a palavra que eu queria achar. O que eu quero colher disso? Porque assim, a partir do momento que você sabe o que você quer colher, a sua mente, você tem que trabalhar a sua mente para colher aquilo, né? Então é ser sempre um observador ali das situações, ok? Então, esse aqui
também ajuda bastante a você concentrar, a você relaxar sua mente, a você focar ali no que você quer. E aí, que as energias vão vindo assim, né? Mente, emoção. O sentimento, o desejo atrai e o sentimento realiza. Ok. Entramos nesse ponto. Foco. Aqui, ó. E aí, gente, vai ter um vídeo em que eu vou ensinar pra vocês como que eu utilizo o chat GPT. Eu não sei se pode falar, mas eu vou falar. Como que eu utilizo o chat GPT para fazer essas afirmações, né? Eu peço para ele ali, mas eu vou fazer um vídeo só disso, para que eu esteja trabalhando com uns pontinhos bem específicos. Por quê? A gente tem muitas afirmações genéricas na internet, né? Então elas já dão ali. E tem algumas, às vezes a gente não sabe o que a gente está buscando, a gente não sabe o que a gente precisa melhorar dentro da gente, porque a gente não consegue ver, ser esse observador de fora. A gente está ali avoado nas emoções. Então, eu peço para o chat GPT fazer, eu dou um problema para ele, e aí eu peço para que ele leia através da minha numerologia, porque ele tá lá, minha numerologia é bonitinha para ele, e eu explico para ele qual é a situação e que ele me dê afirmações positivas para que eu trabalhe essas minhas emoções e eu consiga ter uma percepção, né? Ter uma outra visão da situação. Essa daqui eu acho que é uma bem genérica, assim, que a gente vê bastante. O dinheiro flui para mim com facilidade e harmonia. Isso aqui é sobre dinheiro. Meus sentimentos e pensamentos estão alinhados. Eu escolho o que me eleva. Bora ver uma que ele trouxe bem pra mim. Bem pra mim, a partir da minha energia. Eu vendo roupa, gente, tá bom? Então, eu precisava que as minhas roupas... Tava trabalhando ali algumas emoções. Precisava que as minhas roupas, elas fossem vistas novamente. Lembrando que eu tinha um pensamento legal. Eu tinha um pensamento bacana em relação ao que eu trabalhava. Só que eu não conseguia trabalhar a partir de uma visão em que eu estivesse à frente das vendas, né? Eu trabalhava de fora, mas nas vendas eu não participava. E aí isso foi de uma crença em que o que eu fazia não tinha valor. Então eu dei isso para ele e ele me deu aqui uma afirmação. Minhas roupas carregam minha energia boa e vai encontrar quem precise dela. E aí eu fiz aqui, ó. Até o finalzinho. Eu me permito prosperar com alegria, minhas criações valem o amor que coloco nelas. Então, tudo aquilo que eu colocar com amor, gente, inclusive esse vídeo, para que eu lançasse para vocês, por exemplo, eu já falei na internet, já publiquei vídeos, já trabalhei como monitora cultural. Só que, vocês lembram da crença que eu acabei de falar aqui? O que eu fazia, eu sempre na minha cabeça era tipo, não é o suficiente, do não ser o suficiente, então eu fiz vários cursos, eu não me arrependo de nada, pra mim foi muito bom. Mas só que sempre partindo do princípio assim de que, tipo, eu preciso fazer mais, estudar mais, ser mais. Sabe essa questão de, tipo, não ser o suficiente? Por quê? Aquilo que a gente ouve, né, fica ali gravado no nosso inconsciente. E aí eu vou tocar num ponto bem específico. Vai que você também esteja passando pela mesma situação. Quando eu tive um relacionamento, gente, eu era mais... Eu ainda sou mais nova, né? Lógico. E a pessoa mais velha. Então, a pessoa já tinha uma bagagem e eu não tinha uma bagagem. E aí vinha sempre do princípio de que você precisa isso, você precisa aquilo, você precisa ser assim, você precisa ser assado. Então, na minha cabeça sempre não era o suficiente, porque eu ouvi aquilo. Até que depois eu entendi. Isso pra mim foi bom, porque eu trabalhei minha mente pra olhar o lado positivo disso, gente. De que essa pessoa tá me fazendo eu trabalhar todas as minhas habilidades. As que eu não trabalhava, porque eu só trabalhava uma habilidade minha. Mas também, quando era pra trazer esse foco pra mim, do tipo, eu montar
eu vender minha própria roupa, ou eu fazer meu vídeo, ou eu falar, né, sobre os conhecimentos. Porque, tipo assim, a gente tem nossas habilidades que a gente traz, a gente tem aquelas que a gente adquire, né? E a gente tem. Me fugiu agora. E a gente pode estar colocando no mundo para que ajude outras pessoas, como eu estou fazendo aqui agora, como muitas outras pessoas fazem. E cada pessoa, cada ser humano vai se identificando com aqueles que ela mais sente afinidade, né? Na minha cabeça, era como se não tivesse valor, entendeu? Não era suficiente. Eu precisava de um curso, eu precisava melhorar, precisava que alguém me orientasse. E aí que eu quero falar para vocês é que a gente nasce com habilidade. Então, eu tinha habilidade, eu tenho uma capacidade de absorver conhecimento muito rápido, né? De forma fácil, vamos dizer assim. Mas para mim não era reconhecido. Eu não reconhecia. Então, crença de reconhecimento, né? Canetinha. Eu reconheço que, inclusive, sobre reconhecimento, a gente trocou no outro ponto. Inclusive, esse ano eu trabalhei essa crença do reconhecimento de um ponto em que eu não costumava falar em sala de aula, gente, né? Por exemplo, um link do tipo, eu não tinha o conhecimento para passar. Eu sabia das coisas porque eu estudava muitos cursos a mesma coisa. Não quero que esse vídeo fique longo, gente. Então a gente vai até os 30 minutos. Mas então quando eu estava em sala de aula, gente, eu não conseguia passar. Eu já sabia, mas não conseguia passar. Então eu sempre ficava ali caladinha, até porque eu acabava chamando muita atenção e pela minha energia e eu não gostava muito não disso. Então eu fui ali me escondendo e tentando caber em grupos assim que meio que não fazia mais sentido para mim. Então foi uma das questões que eu trabalhei muito esse ano, desde o ano passado também. Eu vinha trabalhando. E aí, fugiu aqui, gente, que eu li aqui um negócio que foi um dos pontos aqui que eu coloquei. Eu não preciso competir com nenhum homem, pois minha força é diferente e intuitiva e sábia. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu acabava criando um ambiente de muita competição. Eu sou uma pessoa competitiva, mas eu sempre tento trazer esse foco da competição para mim no que eu preciso melhorar. Por isso eu faço tantas coisas às vezes, né? Aí entra aquela energia de escassez do você não é suficiente, você precisa ser isso, ser aquilo outro. Tô falando de um ponto de onde eu saí para que o que eu estou entregando para vocês agora e como eu trabalhei isso. E aí criava esse ambiente de competição, né? Tanto masculino quanto feminino. E não era de dentro para fora, gente, era de fora para dentro, né? Então eu busquei usar isso de forma positiva, não como um ataque. Muitas vezes me magoou muito, né? Como um ataque, mas para que eu melhorasse a mim mesma, entendeu? Então eu busquei realmente melhorar mais na questão da competição, não com o outro, mas para que eu melhorasse nas minhas coisas, nas minhas afirmações, nas minhas energias. E hoje, isso já tem anos, tá, gente? E hoje eu vim trabalhar essas afirmações para que eu consiga minimizar bastante isso do lado de fora, né? Porque assim, chega um momento, gente, em que a gente vai trabalhando essas coisas, elas vão ficando. Não vão enchendo tanto o nosso saco, e aí você já não vai mais ligando para nada. Mas aí sempre vem algo que te dá um gatilho para que você mude o cenário que está a sua vida. Porque a nossa vida, sempre o foco é que a gente melhore, né? Eu busco sempre focar melhorar. Se ela não tá legal, vamos buscar melhorar e vamos aprender no que isso está querendo me dizer, eu não estou gostando, o que eu preciso fazer, resolver. Sempre minha cabeça, desde meus 17 anos de idade, em que eu vi que eu conseguia sair da fossa e encontrar a luz no fim do túnel, a minha cabeça funciona assim. Me diga aí o que eu preciso fazer para melhorar.
Então, gente, já vai encerrar nosso tempo. Esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham absorvido bastante e que eu consiga ter trazido de uma forma que dê para entender, porque às vezes eu vou lembrando aqui de uma coisinha, de outra, e eu consiga ter retornado para complementar o assunto para vocês, tá bom? É isso, beijos. Vou tentar melhorar aqui a questão da câmera, a questão do áudio também. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, mas o importante é entender que a gente trabalhando essas questões, né, de uma forma em que a gente consiga parar de, vamos dizer assim, de apontar o dedo por outro, né, e trazer um trabalho interno para dentro da gente, é bem mais fácil de a gente sair da postura de vítima e ir pro lado responsável e ser mais feliz, que pelo menos é o meu foco, né, é ser feliz. Chovendo ou não chovendo, a gente tem que olhar o lado bom, né, para poder conseguir lidar das coisas. E é isso. Beijo. Ai, esqueci onde dar a pausa.